Boa noite, para quem não me conhece, meu nome é Adriano, trader iniciante, aproveitando aqui a noite fria da sexta-feira do dia 30 para gravar a estatística da estratégia Sniper do Thomas de Castro no mês de julho. Vamos ver se ela deu bom, deu ruim, e é isso. Vamos começar aqui dia 1º, segundo candle deu 17 pontos e meio, deu uma entrada para venda, deu uma reversão e pagou 16 pontos e meio, o que dá 46 pontos e meio no total. Dia 2, o segundo candle deu 20 pontos e meio e ele estourou lá para cima, pagou já 18 pontos e meio e depois que foi dar essa queda. Então foram 18 pontos e meio sem reversão. Dia 5, segundo candle 14 pontos, deu uma entrada para compra, foi lá e pagou 12 pontos sem reversão. Total até agora 77 pontos. Dia 6, segundo candle com 23 pontos e meio. A entrada foi para compra, andou mais um pouquinho ali e no candle 6 ele pagou 21 pontos e meio sem reversão. Dia 7, segundo candle com 17 pontos e meio, deu uma entrada para compra de novo, andou um pouquinho e no candle 5 ele já pagou 15 pontos e meio. Total até agora 114 pontos. Dia 8, segundo candle com 20 pontos e meio, ele deu uma entrada para compra, acabou revertendo para venda e aqui pelo candle 10 ele reverteu de novo para compra e aí foi lá e pagou 19 pontos e meio, o que dá um resultado total de 4 pontos e meio. Ele somou o primeiro prejuízo, o segundo prejuízo, e aí quando ele foi lá pagar 19 pontos e meio, sobrou 4 pontos e meio. Até agora então, 118 pontos e meio. Dia 12, segundo candle com 14 pontos. Aqui ele fez uma sacanagem, que ele foi para compra, foi para venda. Deixa eu só confirmar, dia 12 ele começou com compra, no mesmo candle reverteu para venda, depois acabou revertendo de novo e revertendo mais uma vez, sendo que reverteu 3 vezes então, acumulou isso tudo aqui de prejuízo. Quando pagou 13 pontos com 14 contratos, sobrou 6 pontos. Já quebra um galho, pelo menos não é prejuízo. Total até agora 124 pontos e meio. Dia 13, segundo candle com 13 pontos e meio, deu uma entrada de compra, no mesmo candle já pagou 11 pontos e meio, sem reversão, total 136 pontos. Dia 14, segundo candle com 22 pontos, deu uma entrada de venda, demorou um pouquinho aqui, mas não deu sufoco nenhum. Mal chegou a ficar uma coisinha ali no negativo. E aqui pelo candle 8 já pagou 20 pontos, somando até agora 156. Vamos para o dia 15. Segundo candle muito grande, terceiro candle 14 pontos. A entrada foi para compra e no mesmo candle já pagou os 12 pontos. Tranquilo, sem dar problemas. 168 até agora. Dia 16, o segundo candle deu 19 pontos,
E no terceiro candle ele já foi lá em cima e pagou os 17 sem dar problema também, somando até agora 185. Dia 19, o segundo candle foi muito grande, deu aqui quase 30 pontos. Aí o terceiro deu 16, deu uma entrada para compra e com uma reversão ele veio aqui no candle 8 e pagou 15 pontos. Então, somando os prejuízos e somando o lucro de 15 pontos com 6 contratos, saiu no zero. Dia 20, segundo candle, 22 pontos. Deu a entrada aqui para compra e não deu muito trabalho, foi ali no candle 4, pagou 20 pontos sem reverter, e o total até agora 205 pontos. Dia 21, segundo candle com 16 pontos. O terceiro deu a entrada de compra, foi ali em cima e pagou já nele mesmo 14 pontos. Tranquilo também, total até agora 219 pontos. Dia 22, segundo candle com 20 pontos. Ele deu uma entrada para venda, não andou praticamente nada, acabou revertendo para compra. Andou dando um susto aqui, mas aqui pelo candle 7 ele foi lá e pagou 19 pontos. O que é uma beleza, porque pagou 19 pontos com 4 contratos. O resultado do dia 54 pontos, total até agora 273. Dia 23. O dia 23 assustou bastante porque ele teve 3 reversões também. Ele habilitou um candle de... Isso aqui está sobrando. Habilitou um candle de 16 pontos e meio. Deu uma entrada para venda. Não andou o suficiente. Reverteu para compra. Andou muito pouco também. Reverteu de novo para venda. Andou 13 pontos e meio. Até esse ponto aqui ele já estava no prejuízo. Mesmo ele chegando até aqui, ele não chegou a tirar do prejuízo. Aí, isso foi ao meio-dia. Aí à tarde ele começou a trabalhar lentamente aqui, até que no candle 20 ele começou a ameaçar uma alta. E no candle 21 ele reverteu pela terceira vez, trabalhou mais um pouco aqui, e no 27 entrou esse ótimo volume aqui e ele foi embora. Chegou a passar uns 30 pontos acima ainda. 24 daqui e daqui até aqui mais quase 30 pontos. Então até aqui, somando todos os prejuízos e somando o lucro, o resultado do dia foi 13,5 pontos. Total até agora 286 e meio. E aqui quem estava ligado na hora e quem estava na operação até esse momento aqui podia ter aproveitado esse volume crescendo bastante e não ter saído com, pelo menos não ter saído com os 14 contratos. Vender 13, seguia com mais um para ver onde ia dar. E ia dar muito bom. Acabou que se seguisse com um contratinho só, ele ia acabar pagando mais do que o resultado total do dia. E caso alguém fosse corajoso de seguir desse ponto em diante com os 14 contratos, ia ganhar em torno de uns 3 mil só por causa dessa alta aqui. Tem que estar ligado no mercado, não é fazer só exatamente o que diz a estratégia. Na melhor hora do dia aqui,
é a hora que a estratégia manda sair. Ia pagar só 13,5 pontos. Tá bom, mas podia ser melhor. Vamos pro dia 16, que eu já demorei muito. O dia 26, o segundo candle com 22,5 pontos. Deu aqui uma entrada que andou muito pouquinho para venda. Reverteu no candle seguinte, andou muito pouco também. E aqui pelo candle 7, aí sim reverteu com força. E no candle 8 pagou 21,5 pontos. Somando aqui os dois prejuízos e mais o que pagou a estratégia, o resultado do dia 6,5 pontos. Total até agora 293. O dia 27 foi feia coisa, porque o dia 27 ele deu um candle muito grande de 27 pontos. Aí o que habilitou foi o terceiro, 24,5 pontos. Só que não andou o suficiente. A entrada que deu para compra andou só 14 pontos. E aí quando ele reverteu, ele veio aqui e andou no máximo 18 pontos. Eu acredito que a maioria do pessoal não saiu com prejuízo nesse dia, porque chegando aqui nesse 18 pontos, seria 17 na verdade, descontando o ponto da entrada ali na reversão. 17 vezes 4 menos o prejuízo já daria 41,5 pontos, vulgarmente conhecido como R$ 415. Então, sendo que o candle que habilitou é de 24,5 pontos, se pagasse o candle inteiro daria 245. Nesse ponto o pessoal já ia estar com 415. Eu sairia por aqui mesmo. Não ia ficar insistindo. Ainda mais que viu que ele começou a voltar. Então não valeria a pena insistir nisso aí. Para quem insistiu, acabou ficando no prejuízo. Porque ele encerrou por aqui, ó. Encerrou no prejuízo. Como eu não tenho como saber quem fez o que, esse dia aqui eu não botei na estatística. Vai de cada um. Como eu disse, eu teria saído por aqui. Quando ele tivesse ultrapassado os R$ 245, eu já ia estar de olho para sair fora. Mas vamos prosseguir. Dia 28. O dia 28, essa linha é de antes. O segundo candle teve 13 pontos. Ele deu uma entrada para venda, não andou quase nada. Reverteu para compra, andou muito pouco. E reverteu a segunda vez para venda, aí sim entrou um volume maior e ele veio aqui e pagou 12 pontos. Tirando os prejuízos e botando aqui o lucro, ainda assim ficou no prejuízo. O resultado do dia 28 não foi lá essas coisas, mas entrando com o contrato ia dar 30 pila. Pelo que o mês já pagou, tá ótimo. Total então 290 pontos até agora. Dia 29, segundo candle com 11,5 pontos. Deu uma entrada para venda, deu um trabalhinho aqui, mas nada demais. E no candle 9 pagou 9,5 pontos sem reverter, quase 300 pontos. O dia 30 ele trocou de código, então como já perde a volatilidade, nem é bom entrar nele, já é bom entrar no código novo, que é o WDO-U21. E nele, o segundo candle teve 21 pontos, a entrada foi para venda, ele trabalhou um pouquinho por aqui e no oitavo candle ele pagou 19 pontos.
foi o suficiente para não reverter e em seguida ele reverteu a tendência e subiu. Mas no total do mês então 318 pontos e meio, como a gente diz, conhecido como R$ 3.185, isso para um contrato. Então, resumo, quem operou a Sniper à risca no mês de julho teve um bom lucro. Foram um total de 19 operações, 12 pagaram na entrada, né, sem reversão, 2 na primeira reversão, 2 na segunda, 2 na terceira, uma não pagou, mas foi aquele caso que ela chegou a passar de quase o dobro do que a estratégia ia pagar, então acredito que todo mundo esse mês teve um lucro bom na Sniper do dólar. E é isso aí. Estatística Sniper do dólar do Thomas de Castro, o mês julho de 2021. Deu bom.